Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das 6, com a jornalista Vanessa Cruz. O Presidente da República está no Cartaxo, fez há pouco uma viagem de barco para visitar as populações afetadas pelas cheias. Marcelo Rebelo de Sousa está a falar aos jornalistas. Vamos aqui escutar. De janeiro, mas depois as Forças Armadas só entraram em prontidão imediata. Aqui ainda há uma pergunta sobre depois. Que comentário tem a fazer sobre das este Forças timing? Armadas? Ora, bom, eu devo dizer que tenho dúvidas disso por uma razão muito simples, porque eu fui para o terreno no dia 30 e no dia 30 eu já citei comunicados das Forças Armadas, eu li os mails, porque não chegavam, como não havia um porta-voz das Forças Armadas a explicar, eu lia e falei daquilo que já tinha sido feito no dia anterior, no dia 29. E falei naquilo que estava em prontidão no dia 30. Portanto, o que eu acho que talvez mais uma vez aqui houve é um problema de comunicação. Quer dizer, o facto de não haver um porta-voz oral e haver comunicados que ninguém lia, ninguém sabia, não eram conhecidos, é que levou à interpretação de que as Forças Armadas não estavam no terreno. Que estavam no terreno. Eu, por exemplo, lembro que em Freira de César, onde eu estive, já eles tinham estado em Freira de César e tinham estado em Leiria e tinham estado essencialmente naquele núcleo inicial que foi mais atingido nos primeiros dias, mas já estavam, quer o Exército, quer a Força Aérea. Parece-lhe que é o maior problema destes últimos dias na gestão desta crise, que é o problema da comunicação. Eu acho que sim. Eu acho que a comunicação é muito difícil de estabelecer e de pôr a funcionar. Este exemplo das Forças Armadas não terem um porta-voz, que noutras ocasiões tiveram. A própria Proteção Civil, o funcionar e discutir se é de tantas em tantas horas, como não é sempre um tema muito discutido. E as próprias autoridades governativas, quando há uma dispersão de membros do governo no território, a comunicação é sempre mais difícil. Qual é o seu próximo destino, Sr. Presidente? Agora é Zambuja. Devem estar à nossa espera a pensar o que é que aconteceu hoje. Marcelo Rebelo de Sousa vai daqui a pouco a Zambuja. Também já vamos dar-lhe conta nesta edição dessa situação com a barragem na Zambuja. Mas primeiro vamos ouvir ainda Marcelo Rebelo de Sousa numas declarações anteriores a estas, porque visitou populações afetadas pelas cheias no Cartaxo e foi de barco ao encontro dessas pessoas. 100 e tal pessoas à ida ou à vinda. E de facto há mais mulheres que homens, alguns miúdos, jovens, um casal jovem com um bebê. Depois, o que é que encontramos? Encontramos uma resistência, uma capacidade. Ânimo, Ânimo. Espetaculares. Estado de espírito. Estado de espírito era isso, quer dizer, resistentes, felizes por haver quem lá vai e não estão totalmente isolados. A população que, apesar de estar a enfrentar uma situação de cheias, não se sente abandonada. É isso que diz Marcelo Rebelo de Sousa, que está a terminar esta visita no Cartaxo, segue agora para a Zambuja. Temos, entretanto, a indicação de que o candidato presidencial André Ventura está, nesta altura, a falar. Está noutra região afetada pelas cheias, Alcácer do Sal, Miguel Viterbo Dias. Eu acho sobretudo nós conseguimos transmitir a ideia para o país de que, não, deixem-nos fazer as perguntas, é importante que eles façam as perguntas para perceberem, digam o que disserem, nós vamos continuar a fazer isto, mesmo que haja jornalistas que não gostem, mesmo que haja canais de televisão que não gostem, mesmo que haja políticos que não gostem, o nosso dever é estar ao lado das pessoas. Quando é preciso escolher entre estar ao lado das pessoas, se nós não viéssemos, vocês diziam que nós não estamos. Se nós entregássemos água, vocês diziam que era preciso comida. Se nós entregássemos comida, vocês diziam que era preciso vestuário. Porque é o vosso estilo de fazer as coisas. Eu acho que é preciso ajudar quando é preciso ajudar. Eu acho que é preciso ajudar quando é preciso ajudar. Hoje nós conseguimos
trazer ajuda, comida, coisas que fazem falta às pessoas. Ponham isso em primeiro lugar uma vez na vida. Uma vez na vida. As pessoas agradeceram e continuam a agradecer o estarmos aqui a dar essa ajuda e essa visibilidade. Quem tem visibilidade tem um dever acrescido agora. Seja figura pública, seja político, seja Presidente da República, candidato, tem que dizer ajudem. Se a ajuda puder ser o mais eficaz possível, mobilizar as pessoas para isto, façam-no. Neste momento, e até o que fazia sentido, uma vez que eu passei os últimos dias a dizer que precisamente o mais importante agora não devia ser os votos, não devia ser ir a votos, devia ser esta ajuda. Que isto seja um apelo também para que todos percebam a aflição em que estão estas pessoas e se perguntassem lá dentro, tenho a certeza que ninguém vos falaria de votos, nem de campanha. As pessoas querem e precisam de ajuda agora. Ora, o que é que eu acho que é o símbolo mais evidente desta ajuda? É as câmaras municipais, as juntas de freguesia, as instituições de solidariedade social, neste momento deviam estar focadas em ajudar as pessoas e não organizar atos eleitorais. E acho que isto é o símbolo dessa necessidade e também da hipocrisia política que nos levou Não me interessa, não estou a pensar nisso. Estou a pensar na ajuda das pessoas. Acho que as pessoas neste momento, e acho que o país todo, quando vê isto que acaba de acontecer aqui, as pessoas neste momento estão preocupadas em ajudar, em canalizar ajuda, em ver o que é que vai acontecer noutras áreas do país e na verdade, em minimizar os danos das pessoas. Se sentirá corresponsável por uma baixa ida às urnas? A baixa ida às urnas será daqueles que querem manter as eleições a todo o custo e daqueles que querem manter eleições com metade do país devastado pela tempestade e sob risco de novas tempestades. Quer dizer, hoje foi no Porto, ontem foi no Alentejo, em Setúbal, em Lisboa. O que é que estão à espera de mais? O que é que quer dizer? Estão a dizer às pessoas, fiquem em casa, protejam-se, ajudem, mas ao mesmo tempo estão a dizer, mas vão votar, têm que ir votar. Isso é que é o mais importante. Não é agora. Agora o que é importante é ajudar. Agora o que é importante é minimizarmos os danos das pessoas. E acho que trazer aqui ajuda, isto não vai resolver tudo, é uma evidência. Mas vai incentivar outras pessoas a trazerem ajuda, a mobilizarem e a poderem ajudar, que no fundo, ao fim do dia, é isso que estamos a fazer. Não é? André Ventura, aqui a responder a esta iniciativa de campanha, veio entregar bens alimentares a Alcácer do Sal e a justificar aqui que, apesar de algumas críticas, é aquilo que vai continuar a fazer, que é aproveitar este mediatismo para entregar ajuda e chamar os jornalistas para os locais mais afetados e também a recusar que contribua para uma desmobilização às urnas, isto porque nunca fez um pedido de apelo a direto ao voto durante esta semana final de campanha. Miguel Viterbo Dias, em direto de Alcácer do Sal, no encalce da campanha de André Ventura. E Vanessa Cruz, entretanto, António José Seguro já respondeu a André Ventura, que o tinha acusado de mentir. A propósito dos contactos feitos entre os dois, por causa da proposta do candidato apoiado pelo Chega para adiar as eleições em todo o país, em Beja, André Ventura tinha dito que já tinham conversado ao telefone. Vamos em direto até ao Porto. Vasco Maldonado Correia, o que é que diz agora o adversário António José Seguro? Seguro não refere diretamente André Ventura, mas responde, desvaloriza a acusação e acusa o adversário Vanessa de mais uma vez estar a basear a campanha no insulto. Ainda hoje, enfim, ouvi mais um chorrilho de tentativas de insulto e de coisas do género. Portanto, é mesmo um sentido de urgência, é porque eu sinto verdadeiramente que o país precisa, neste momento, dizer com clareza o que é que quer. E tem que o dizer com muita força. Tem que o dizer de alto e bom som. Não deixa a acusação por responder. António José Seguro, que fecha esta campanha a dramatizar a necessidade da rejeição de André Ventura nas urnas. Esteve aqui em Santo Tirso numa conversa com mulheres a ouvir preocupações também sobre o ressurgimento do ódio na sociedade. O próprio António José Seguro identifica esse problema tanto nos populistas que estão a tentar minar a democracia por dentro, é o que diz o candidato, mas também, e adaptando até a mensagem à ocasião, num ressurgimento da animosidade contra as mulheres em alguns setores da sociedade. Diz que está a voltar a ideia à cabeça de muita gente de que as mulheres têm de estar em casa. E por isso, Vanessa, a iniciativa enquadra-se bem na mensagem que tem tentado passar e até em dissonância com o adversário, que é mobilizar para o voto para impedir que quem representa essas ideias, quem representa, no entender de António José Seguro, a necessidade de dar um passo atrás, fique longe do poder. Vasco Maldonado Correia, em direto de Santo Tirso, neste último dia de campanha para as presidenciais, está a acompanhar o candidato António José Seguro. E no próximo domingo, a emissão especial para acompanhar a noite eleitoral arranca às 6 da tarde aqui na Rádio Observador.
Vamos estar atentos ao escrutínio e às reações. E tinhas prometido, Vanessa Cruz, um ponto de situação sobre a situação na Azambuja. Há várias aldeias naquela região que estão a ser evacuadas, isto porque há o risco de uma pequena barragem, da barragem da Retorta, que fica ali muito perto. Na Torre Bela, precisamente, Ricardo, o município da Azambuja avisa no Facebook que pode haver inundações em algumas casas. A autarquia deu, por isso, ordem de evacuação preventiva de várias localidades, a começar pela Póvoa de Manique e Carvalhos. Nesta união de freguesias já foram retiradas de casa 30 pessoas, é o balanço mais recente dos últimos minutos. Vila Nova de São Pedro e Massussa também têm ordem de retirada. Nos bombeiros voluntários de Alcoentre concentra-se a esta hora o apoio à população com alimentos e dormida garantidos para os deslocados. E a Proteção Civil avisa que há 5 rios, atenção, 5 rios com elevado risco de causar inundações nas próximas horas, sobretudo na próxima madrugada e manhã. Sim, o Rio Voga, também o Águeda, o Rio Mondego, o Tejo, o Sorraia e o Sado. Fora desta lista, a Proteção Civil está especialmente atenta a outra bacia hidrográfica a norte. As nossas principais preocupações, e onde estamos muito focados neste momento, têm a ver com o Rio Douro, em virtude das barragens, também das barragens espanholas, o Rio Mondego. A cota da barragem da Agueira subiu significativamente e, portanto, estamos a conseguir fazer uma gestão muito fina daqueles caudais, garantindo que o dique do Rio Mondego não tem problemas de maior e, portanto, estamos com a APA a acompanhar em permanência também essa situação. Mário Silvestre, o Comandante Nacional da Proteção Civil, no ponto de situação que foi feito por volta do 12:30. E a Santarém, uma região muito habituada a cheias, mas que nestes últimos anos tem sido mais ou menos poupada, mas nesta região de Santarém as pessoas estão muito habituadas a cheias e mais de 250 pessoas, entretanto, foram retiradas de várias povoações no concelho de Santarém devido à subida das águas do Tejo. Entre elas, Reguengo do Alviela e Ribeira de Santarém, um cenário que já levou de resto ao adiamento das eleições presidenciais por uma semana nestas duas secções de voto. O vice-presidente do município de Santarém, Manuel Campos, descreveu na última hora à Rádio Observador o cenário que se vive nestas duas localidades. O Reguengo do Alviela está totalmente isolado. Na Ribeira de Santarém, na zona nascente da Ribeira de Santarém, o trânsito está intransitável devido às cheias, ao aumento do nível da água e que não nos garante total segurança para a montagem e preparação de todo o ato eleitoral do próximo domingo. Um cenário que levou a Câmara Municipal de Santarém a adiar para o domingo seguinte, 15 de fevereiro, as eleições presidenciais em Reguengo do Alviela e Ribeira de Santarém. Também em Leiria, numa das 20 freguesias do concelho, na Bidoeira de Cima, as eleições ficam adiadas por uma semana. Quanto a Alcácer do Sal, a Ruda dos Vinhos e Golgã, a decisão de adiar as presidenciais abrange mesmo todos estes 3 municípios. Sertém e Figueira da Foz estão ainda a avaliar. A Ministra do Ambiente diz que desde janeiro as barragens já descarregaram o equivalente a mais de um ano de consumo de água dos portugueses. O que dá para ter uma ideia da dimensão das tempestades que têm assolado o país. Maria da Graça Carvalho explica também que a proximidade entre as depressões Leonardo e Marta, que chega amanhã, acabam por dificultar aqui a gestão das barragens. Entre o Leonardo e a Marta não temos tempo para fazer descargas, nem tempo nem condições, não é? Temos muito pouco tempo, segundo as indicações podem começar já a Marta pode chegar já hoje ao fim do dia ou amanhã de manhã. O Leonardo, tivemos aqui um par de horas de intervalo e os terrenos estão muito cheios de água e, portanto, não aguentam, temos de ter. Maria da Graça Carvalho, a Ministra do Ambiente.
Não é demais lembrar que está prevista muita chuva, sobretudo para a Extremadura, Ribatejo e Alentejo para a próxima madrugada e manhã. Com a situação dos rios, poderão ocorrer inundações e é preciso estar atento às recomendações das autoridades. Mas, entretanto, Vanessa Cruz, há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira. Uma em particular, o advogado Fernando Madureira admite que o antigo líder dos Superdragões pode mesmo não voltar à prisão. Fernando Madureira foi libertado na última hora do estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária do Porto. O advogado Miguel Marques Oliveira diz que o regresso do antigo líder da claque Superdragões à prisão vai depender da decisão dos tribunais. Tudo depende do desenrolar do processo, até porque o Sr. Fernando Madureira, relativamente à pena na qual foi condenada, tanto em primeira instância, que é de 3 anos e 9 meses, como agora pelo Tribunal da Relação, que diminuiu para 3 anos e 4 meses, já cumpriu metade da pena e, como vocês sabem, essa metade da pena pode fazer com que ele não tenha que se apresentar junto do estabelecimento prisional novamente. O advogado Fernando Madureira, num registro da CMTV, o antigo líder dos Superdragões, estava em prisão preventiva há mais de ano e meio, acusado de 31 crimes, a maioria de ofensa à integridade física e coação agravada. A jornalista Vanessa Cruz regressa às 6h30 para atualizar as notícias.